Começa agora, Conversa de Lavoura, uma parceria em Ceres e Academia do Solo. Bem-vindos a mais uma Conversa de Lavoura, uma iniciativa em Ceres e Academia do Solo. Nosso propósito aqui é trazer informações de qualidade para os agentes do agronegócio, sobretudo na parte de solos e nutrição de plantas, e para aqueles que gostam de tomar decisões baseadas em dados e não no achismo. Hoje nós temos um convidado especial, Daniel da Orsoleta. A gente vai falar sobre correção de fósforo no solo e, como sempre, no meu braço direito aqui, o Itamar da Academia do Solo. Daniel, você poderia se apresentar brevemente para a gente? Claro. Primeiramente, agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa iniciativa. Eu sou Daniel João da Orsoleta, sou engenheiro agrônomo, tenho uma experiência consolidada na parte de ciência do solo, com mestrado, doutorado, são agora 14 anos de vivência nessa área. E eu sou mais conhecido pela página Nível Crítico Solos, a NC Solos, onde eu busco trazer conhecimento científico numa linguagem acessível ao dia a dia do agronegócio. Beleza, obrigado. E Itamar, a bola está contigo. Prazer, mais uma vez, conversar contigo, Daniel. A gente já teve a oportunidade de fazer três ou quatro conversas já, né, com diferentes temas aí relacionados ao solo, e é sempre um grande prazer conversar contigo, porque a dinâmica e o conteúdo é muito rico. Então, hoje eu acho que a gente vai estar muito bem servido também nesse assunto que a gente vai falar na questão do fósforo. Ele foi modesto na apresentação dele, ele nem falou da formação dele e as viagens que o homem fez, né, para estudar esse assunto, inclusive, né, mas eu acho que hoje vai ser uma conversa bem legal aí. E a gente não vai se demorar muito para entrar no assunto já, porque sem rodeios, né? E para quem não me conhece também, né, pessoal, meu nome é Itamar Natalio, sou engenheiro agrônomo, tenho especialização em nutrição e adubação de culturas de lavoura e em agricultura de precisão, certo? E gosto bastante de viajar nesse assunto quando é relacionado a solos. E hoje a gente vai falar de correção de fósforo do solo. É um tema que gera muita discussão, inclusive com opiniões e direcionamentos e interpretações diferentes. E hoje a gente traz um especialista aí que conhece muito sobre esse assunto, e eu acho que vai ser um conteúdo que o pessoal que prestar bastante atenção já vai sair com um olhar diferente sobre a questão fósforo. E tu falou da tua página, Daniel, que é Nível Crítico do Solo, né? NC Solos. Pessoal que não segue pode seguir aí, eu acho que vale muito a pena. Vamos falar desse tal de nível crítico. Quando a gente fala de fósforo, a gente fala muito de nível crítico. O que é esse tal de nível crítico do solo, né? E como é que a gente interpreta esse fósforo no solo aí, em relação ao nível crítico? Bom, isso não é exclusivo para fósforo, é para todos os nutrientes. A gente vai ter o que a gente chama de nível crítico, que seria um teor do elemento no solo, a partir do qual a resposta da planta ela começa a ser menor. Isso vai seguindo a lei dos incrementos decrescentes que a gente tem na adubação. Cada extrator, se é Melic 1, resina, em outros lugares do mundo usa Olsen, Bray, existe uma infinidade de extratores de fósforo, métodos para determinar o fósforo no solo. Cada um desses métodos a gente vai ter um nível crítico, que através de experimentos de calibração desses métodos são determinados mais ou menos a 90%, 90, 95%, dependendo do local, do rendimento relativo. Ou seja, quando eu digo que o teor de fósforo extraído por Melick no solo está acima do nível crítico, quer dizer que aquele solo tem condições de produzir 90% do seu potencial máximo em relação ao fósforo. Então esse que é o nível crítico.
Acima desse nível crítico, a gente começa a ter respostas menos expressivas, respostas que não são econômicas, diríamos assim. E tu falou um ponto importante da diferença de extrator. E, inclusive, essa é uma pergunta que me fizeram essa semana. Se tivesse que escolher um deles, eu sei que isso é muito regional também, mas se tivesse que fazer uma escolha entre eles, eu tenho aqui à disposição os dois métodos de extrator para mim. Qual que é mais interessante entre os dois? Bom, essa realmente é uma pergunta bem complexa, digamos assim, porque não existe o melhor extrator. Existe o extrator que é melhor calibrado para aquela condição de solo. Então, vou te dar um exemplo aqui, região sul do Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especificamente. O melhor extrator de fósforo é o Melic 1. Ah, por quê? Mas o Melic 1 a gente tem um problema com argila, tem algumas limitações. Perfeito, mas você conhece essas limitações. E esse extrator foi calibrado extensivamente aqui na região sul. Porém, se a gente for para São Paulo, por exemplo, o Gabriel estudou aí, não tenho dúvida nenhuma que o melhor extrator vai ser o resina. Não pelo processo do extrator, mas pela calibração dele. Então, em São Paulo, o extrator de resina foi extensivamente calibrado. Então, essa que é a grande questão em relação aos extratores. Eu posso, por exemplo, ir para a Europa, principalmente. Lá, o extrator que eles usam é o Olsen. É um extrator com bicarbonato de sódio. Ele é o melhor extrator para aquela região, porque ele é extensivamente calibrado lá. Então, realmente essa decisão de qual extrator utilizar vai ser muito regional e balizada no que se existe de calibração desse extrator. E um ponto que a gente precisa lembrar é que essa análise, ela tenta ao máximo simular o que a planta faz, né, na questão de absorção desse nutriente. Então, ele tenta simular aquilo que, teoricamente, a planta conseguiria absorver, né, aproveitar no solo, que estaria disponível, então, para ela, né? E essa calibração que tu falou é relacionada a isso, né, Daniel? Se me corrija se eu estiver errado nesse ponto. Isso. O que faz um extrator de qualquer nutriente? Ele vai tirar do solo uma parte do nutriente que se relaciona com o que a planta sente. Então, não quer dizer que, porque deu, vamos lá, resina, deu 20 miligramas por decímetro cúbico. Quer dizer que eu só tenho 20 miligramas por decímetro cúbico de fósforo disponível? Não. Isso é o que o extrator enxergou. Porém, esse 20 miligramas por decímetro cúbico, ele está relacionado com o que a planta sente. Então, vamos dizer assim, esse solo que tem 20 miligramas por decímetro cúbico, a planta vai sentir X. Num solo que tem 40 miligramas por decímetro cúbico, a planta vai sentir 2x. É o dobro do que tem no outro solo. Mas não necessariamente ele é quantitativo. Os métodos de determinação de fósforo, eles não são quantitativos, eles são qualitativos. Por ser qualitativo, a gente precisa de algum arcabouço, algum material para traduzir aquela informação. E é onde entram os experimentos de calibração. O experimento de calibração vai dizer assim, bom, se por esse extrator eu tenho 30 miligramas por decímetro cúbico, a planta está sentindo uma disponibilidade alta do elemento. E aí a gente vai para as tabelas de interpretação dos teores. Então a calibração é isso, é transformar um dado qualitativo em um dado quantitativo. Essa é a calibração. Então, num solo que eu estou calibrando o extrator Melic 1, por exemplo, eu vou aplicar doses de fósforo, cultivar as plantas,
ver qual que é a resposta de rendimento dela e depois vou fazer análise de fósforo por MERIC 1 nesse solo. E aí eu faço a relação. Quanto que o extrator enxergou de fósforo e quanto que a planta enxergou, que a resposta dela vai ser o rendimento. E aí eu faço essa correlação. E normalmente elas têm essas relações têm o formato de uma curva assintótica, né? Que ela cresce até um determinado ponto e depois estabiliza. O ponto onde a gente tem começa a estabilizar é mais ou menos o que a gente chama de nível crítico. Então está relacionado também com a calibração. E o fósforo, eu acho que é o pior nutriente da gente fazer essa medição, né? Na análise de solo, porque a variabilidade dele é muito grande, né? Isso relacionado à mobilidade, acho que tu pode tocar um pouco nesse assunto também, e principalmente na questão de perdas, né? Desse fertilizante para o solo. E até entrando nesse contexto já, tanto da medição, então, através da análise, né, que a gente faz do solo para saber o teor e o nível crítico, então, quanto falta para atingir o nível crítico e tudo mais, mas relacionado a isso tem a perda. E essa e talvez seja a maior dificuldade de você, então, entender a dosagem ou dimensionar uma dosagem desse nutriente para fazer essa correção no nível crítico. Porque as perdas no solo são muito grandes, né? E se puder pontuar um pouco sobre essa questão das perdas, quais são as principais e os principais cuidados em relação a essas perdas, principalmente voltado ao diagnóstico, né? Depois a gente mais à frente vai falar sobre questão de correção mais a fundo, mas sobre a questão do diagnóstico aí, quais os cuidados principais relacionados a essas perdas? Bom, quando a gente pensa no fósforo, o grande desafio dele, como você comentou, ele é um nutriente mais chato da gente manejar, é porque ele tem uma relação muito íntima com os constituintes do solo, com as argilas. O processo que a gente chama de adsorção. O fosfato, quando ele cai no solo, ele é, digamos assim, tarado pelos óxidos que estão no solo. Ou os óxidos são tarados por ele, né? Então eles têm uma afinidade muito grande. E essa energia de ligação entre óxidos e fosfato, ela é muito forte. E muitas vezes é mais forte do que a energia que a planta tem para conseguir remover esse fosfato desses locais onde ele está absorvido. Então isso gera uma dificuldade. E essa absorção, ela é proporcional ao teor de argila no solo. Então, solos mais argilosos, a gente vai ter uma eficiência da adubação fosfatada menor. Inclusive, o método MERLIC 1, por exemplo, ele traduz muito essa forte absorção. Se a gente for fazer uma interpretação de teor de fósforo por MERLIC, você vai ver que num solo argiloso, o nível crítico vai ser 18 miligramas por decímetro cúbico. Enquanto num solo arenoso, esse nível crítico vai ser 36. Praticamente o dobro. E aí está, mas por quê? Porque no solo argiloso, quando você vai fazer a extração pelo método, lá dentro do laboratório, o solo reabsorve muito do fósforo que foi dissolvido pelo método. Então o resultado vai ser menor do que num solo argiloso, num solo arenoso, onde tem menos reabsorção durante esse processo. Então essa perda por adsorção, ela é a maior entre os nutrientes. Se a gente for pensar solos de abertura, a gente vai ter uma eficiência da adubação fosfatada próxima a 30%. Então, o que você adiciona de fósforo, 70% é absorvido e a planta não vai ter acesso. Então, traduz muito o que a gente vê de eficiência da adubação fosfatada. Até trazendo alguns números mais atuais, tem alguns levantamentos globais que mostram a eficiência de uso do fósforo na casa de 60% a nível global. Então, 40% do que é aplicado a nível global está sendo absorvido, não está sendo utilizado pela planta. E é muito considerável isso.
pensar que o teu investimento e o aproveitamento é menor do que a quantidade média, menor que a metade do que tu está aplicando, é muita coisa, é muito dinheiro que está colocando ali e não está aproveitando. E eu sei que nesse gancho vai entrar, depois a gente, como eu já falei, a gente vai falar da questão do aproveitamento, mas nesse gancho vai surgir uma pergunta. Esse fósforo que está dissolvido, se eu fizer uma calagem, esse fósforo retorna a solução ou se torna disponível para a planta ou não? Aí tem uma consideração importante, que a gente tem uma melhoria significativa da eficiência do uso do fósforo em solos que têm calagem, mas não necessariamente porque houve desorção de fósforo, que ele deixou de estar absorvido. Está muito mais relacionado a um maior crescimento radicular. Então a planta tem acesso a um volume de solo maior e consegue acessar nutrientes que ela não alcançaria se não tivesse essa correção. Porém, quando a gente tem um solo muito ácido e a gente aplica fósforo, esse fósforo absorvido num ambiente ácido, muito dificilmente ele vai ser dissolvido. A energia de ligação nesse ambiente, ele é muito forte. Agora, se eu tenho um fósforo que é absorvido, mas num ambiente que está com pH mais elevado, a chance desse fósforo ser dissolvido ela é maior. Porque ele foi absorvido numa condição de menor energia. Essa ligação do fósforo num pH mais elevado ela vai ser menos energética. Mas, de qualquer maneira, a calagem em si, ela é um dos fatores primordiais para o aumento da eficiência do uso de fósforo. Primeiro, a gente reduz a energia de ligação do fósforo com os óxidos, a gente melhora o ambiente radicular, então aumenta o sistema radicular, o volume de solo explorado. A gente aumenta a atividade biológica, que também vai ter influência nessa absorção de fósforo. E também, quando a gente aumenta o pH, a gente aumenta a quantidade de carga negativa que o solo tem. Como o solo está mais negativo e o fosfato ele também tem carga negativa, então a aproximação do fosfato da superfície do solo fica mais dificultada. Então isso faz com que ele tenha uma dificuldade maior de ser absorvido. Então a calagem, sim, é uma das práticas fundamentais para aumento da eficiência do uso do fósforo, mas não necessariamente a calagem vai ser responsável por uma desorção. Ela vai ter todo outro arcabouço de influência que melhora essa eficiência, mas não necessariamente uma desorção. Indireto. Vai ser indireto. Perfeito. Já falamos de correção, de perdas. E quanto aos micro-organismos solubilizadores de fósforo? Até que ponto é viável usá-los, né? E se eles estão sendo, às vezes, superestimados hoje em dia? O que a gente vê de resultado são resultados muito positivos com a aplicação de solubilizadores e aumento da resposta da cultura. Então, os bichinhos estão fazendo alguma coisa. Isso são resultados que a gente tem bastante claros. Porém, eu sempre digo que quando a gente fala de solubilizador de fósforo, muitas vezes a gente está acendendo vela para o santo errado. Porque, beleza, o micro-organismo fez o milagre, mas o processo envolvido não necessariamente é a solubilização de fósforo. Pode ser um promotor de crescimento radicular. Então, da mesma maneira que a calagem, você tem um sistema radicular mais volumoso, ele tem mais acesso a nutrientes. Está acessando mais solo. E o que se observa agora em estudos? Quando você vai no laboratório, você vê os micro-organismos fazendo terror com os fosfatos. É micro-organismo solubilizando fosfato de cálcio, fosfato de alumínio, fosfato de ferro. Então, os bichos botam para quebrar. Porém, quando você vai para o solo, esses micro-organismos, eles muitas vezes perdem para os micro-organismos nativos. Não são adaptados àquele ambiente. E aí, a gente não tem esse efeito
no campo. E a maior parte dos micro-organismos solubilizadores de fósforo, eles solubilizam fósforo ligado a cálcio. Esse é os mais comuns. E nos solos agrícolas brasileiros, por exemplo, nós temos muito pouco fósforo ligado a cálcio. Nós temos muito fósforo ligado a ferro e ligado a alumínio. Então você está jogando micro-organismo para solubilizar fósforo, só que o micro-organismo tem capacidade de solubilizar fosfato de cálcio. E você não tem fosfato de cálcio nesse solo. Porém, esse mesmo micro-organismo, ele libera algumas substâncias que promovem crescimento radicular. A planta cresce melhor, absorve mais fósforo por esse efeito. E aí você vai estar imaginando, porque foi vendido para você que esse micro-organismo solubilizava fósforo, que ele tirou o fósforo que a planta não estava enxergando. Na verdade, ele fez a planta acessar um fósforo que ela não estava alcançando, porque cresceu mais raiz. Então, normalmente os produtos que eu tenho contato, pelo menos, tem muito mais um efeito promotor de crescimento radicular do que de solubilização de fósforo. Não temos ainda trabalhos de campo que demonstrem a solubilização dos fosfatos que temos nos nossos solos. Isso está faltando. É um trabalho complicado de fazer, né? Ele envolve algumas técnicas analíticas um pouco mais complexas. Por exemplo, para você identificar a espécie de fósforo, se ele está ligado a cálcio, se está ligado a ferro, alumínio, são só algumas análises de luz síncrotron. A gente tem um equipamento no Brasil de luz síncrotron, que é lá em Campinas, né, e é o equipamento que conseguiria fazer esse tipo de análise. Existem alguns métodos químicos de fracionamento de fósforo, que se usa vários extratores, mas relacionar um tipo de extrator com uma forma específica de fósforo já caiu por terra. Já tem muitos trabalhos que mostram que isso não é o melhor caminho. Então, a dificuldade analítica é algo que limita muito a gente concretizar esse tipo de trabalho. Mas é possível. Nós teremos um bom tempo ainda sem resultados para isso, então tem que aguardar, né? E falar uma coisa importante na questão do efeito indireto, né? Até eu já tinha comentado até contigo sobre isso, na questão dos solubilizadores. Algumas áreas que eu acompanhei em que a performance desses produtos, onde o solo é mais corrigido, é mais notável. Claro que naquele método empírico de fazer comparação lá no campo, um lado a lado de parcela, e sem muita análise específica em relação a isso, mas foi o que eu notei. Quando a gente tem um pH mais corrigido, até pela questão da velocidade da absorção do fósforo, né? Ele é absorvido muito rápido no solo. Então, as áreas que tem um pH mais corrigido, aí, acima de 5,5, próximo de 6, aí, foi onde eu notei um pouco mais de resultado, utilizando esses produtos. Agora, quando a gente vai para um pH abaixo disso, né, próximo a 5, aí, a diferença foi pouca, quase nada, certo? Está muito relacionado com a própria sobrevivência do micro-organismo. Exato. As bactérias, de modo geral, elas se adaptam mais a pHs próximos da neutralidade. Então, o efeito dela vai ser esperado nessa condição ótima de crescimento do bichinho, né? E tu falou também da questão... O Gabriel biólogo, eu falando bichinho aqui, ele já dá risada. Mas se ele não se manifestou, tá tudo bem, né? Tá tudo Segue o baile. Segue o baile. Pra ficar didático. E tu falou da questão dos micro-organismos nativos, né? Tem um trabalho do Rodrigo Mendes, né, que ele comparou também cultivares antigas de trigo e cultivares modernos. Fizeram isso para soja, para milho também, mas eu acho que o que foi mais considerável foi para trigo, da questão da relação entre a planta e os organismos do solo. E ele retrata muito bem nesse trabalho a questão de que o exudato radicular atrai diferentes colonizações, certo? E com a evolução genética se perdeu boa parte disso. Cultivares mais antigas atraindo populações muito mais numerosas do que as cultivares modernas. E, de certo ponto, isso também influencia na atração e a colonização de organismos do solo que sejam benéficos em relação à absorção do fósforo. Quando a gente fala disso,
especificamente já lembra dos fungos ectomicorrízicos, né, que para fósforo eles são bem consideráveis, mas é um ponto bem interessante de se considerar quando a gente fala de micro-organismos na relação de absorção do fósforo, mas lembrar dos nativos, né, que eles existem colonizando o nosso solo também, né? Tem muitos trabalhos que fazem bem abrangentes, assim, que dizem o que a gente precisa fazer para aumentar a eficiência do uso de fósforo. Eu tive a oportunidade de ter contato com muitos desses trabalhos no ano 2023, quando eu estava trabalhando justamente com um projeto a nível global para a gente fechar as lacunas do aumento da eficiência de uso do fósforo. E quando você vai para a parte de melhoramento e a parte microbiológica, a gente vê que tem muito a contribuir. No melhoramento, a gente reduzir a quantidade de fósforo que as plantas acumulam na forma de fitato. E como o fósforo é naturalmente escasso, as plantas evoluíram para acumular muito fósforo em formas que não são bioativas. São formas que simplesmente de reserva. Então, no melhoramento, a gente poderia ter plantas que conseguem ter tetos produtivos maiores, com teores mais baixos de fósforo, se essas plantas não acumulassem tanto fósforo nessas formas que não são bioativas, tipo de formas de reserva como o fitato. Até o fitato, para deixar didático, é o que causa, quando se come a feijoada e depois fica todo estufado, né, é o fitato. Por isso a gente tem que deixar o feijão de molho para ter a quebra desse fitato antes do cozimento. Daniel é cultura, cara, viu? É só... Esse fitato, ele não é nutricional para nós. A gente come isso e passa reto. E a planta acumula por ser reserva, porque o fósforo é escasso. Então, se a gente tivesse um melhoramento que reduzisse isso, e tem programas nesse sentido, a gente já melhoraria a eficiência do uso de fósforo. E no mesmo sentido os micro-organismos. Como o melhoramento ele sempre visa maior rendimento, o rendimento ele vamos dizer que é uma gangorra. Quando você aumenta o rendimento, outras coisas vão perder a sua eficiência. Aí é a robustez da cultura, resistência a doenças, eficiência de absorção. Você vê cada vez mais plantas que a gente precisa cuidar como se fosse dentro de um vaso, porque elas são muito limitadas. Elas são todas visadas por rendimento. E cada vez que você tenta inserir um gene para melhorar a eficiência, a tolerância a estresse, tolerância a alumínio, você vai penalizar o rendimento. Então, sempre vai acontecer esses, chama de perdas, né, de drawbacks. Mas, enfim, temos variabilidade no ambiente e acredito que a gente consiga resgatar essas culturas que têm maior eficiência de uso de fósforo em função de atrair para si colônias de micro-organismos que têm essa função no solo. E eles existem naturalmente, porque o solo é naturalmente pobre em fósforo e o fósforo é essencial para toda forma de vida que a gente conhece. Então, essas formas de vida, elas estão aí há milhões de anos criando mecanismos para aproveitar bem esse recurso. E a gente tem que aproveitar agora esse conhecimento que esses organismos têm para nos alimentar por mais alguns séculos aí em diante. Bom demais. Vamos falar então em aumentar, né, fósforo no solo. Quais as estratégias mais eficientes para a gente então elevar, corrigir esse nível de fósforo no solo, né? Na prática, o que a gente poderia fazer? O Ita já trouxe para nós a calagem, acho que é o primeiro ponto. A gente tem um solo bem corrigido, com um pH bem corrigido. Isso vai, como já comentei, aumentar a repulsão do fosfato pela superfície do solo, vai diminuir a energia da absorção, então aquele fósforo que é absorvido num pH mais elevado, ele vai ser dissolvido de maneira mais fácil e a gente vai ter uma condição para micro-organismos e para crescimento radicular melhor. Então, primeiro ponto, uma calagem bem feita vai nos ajudar a ter uma maior eficiência. E depois de muito estudo sobre como aumentar a eficiência do uso do fósforo,
A conclusão que eu cheguei é aplicar mais fósforo. Então, a adsorção, que é a grande perda que a gente tem, ela é uma grandeza finita do solo. Então, o que nós temos que fazer é tapar esses buracos onde o fósforo vai se absorver. E como é que a gente faz isso? Jogando mais fósforo. Então, essa é a resposta que, infelizmente, o pessoal da agroecologia não vai gostar. É jogar mais fertilizante. É você fazer com que aqueles solos que tenham teores baixos de fósforo atinjam o tal do nível crítico. E a partir do nível crítico, a gente muda a filosofia da adubação. Eu não estou mais aplicando fósforo para corrigir o fósforo. Eu estou apenas aplicando fósforo para manter aquele nível. E essa dose de manutenção, ela vai ser muito parecida com o que as plantas estão levando embora, que é a extração. Então, essa que é a nossa melhor estratégia até então. Uma boa calagem e uma boa correção de fósforo, que é aquela dose de pancada que a gente dá no início do sistema. Muitas vezes é gradual, você divide essa dose em 3, 4 safras para amortizar o seu custo, porque é algo caro, mas que ao longo do tempo você vai incrementando esses teores no solo e aumentando a sua eficiência. E aí vem até um ponto que a gente pode observar no Brasil, pegando de sul em direção ao centro-oeste. As lavouras mais antigas do Rio Grande do Sul, que são cultivadas aí há mais de, vamos colocar, 60 para 70 anos, recebendo adubação, elas têm uma eficiência de uso de fósforo próxima a 96%, 98%. Porque durante todos esses anos recebendo adubação, a gente tapou os buracos onde o fósforo ia entrar e a gente está num nível que eu só estou adicionando o que a planta está levando embora. Se você vai para o Paraná, que são solos que foram cultivados, vamos dizer aí, há 50 anos, você tem níveis de eficiência de uso na casa dos 80%. Então, você foi se construindo um teor de fósforo no solo e agora a gente está chegando próximo a um nível de usufruir, apenas aplicar o que a planta está levando embora. Os solos mais jovens da abertura, vamos para a região do Cerrado, solos aí com 20 anos de cultivo, a gente tem eficiências na casa dos 60%, 70%. Então, você veja que é um gradiente, que está muito relacionado ao tempo que aquele solo está recebendo adubação. E esse tipo de informação, ele prova o que eu estou falando para vocês, de que se a gente quer aumentar a eficiência do uso de fósforo, a gente precisa aplicar mais fósforo. E essa questão, Daniel, se discute um pouco, porque a Europa, né, tem um problema de eutrofização, né, relacionado a isso. Eu acho que também muito relacionado ao relevo, né, que influencia. Se a gente falar aqui no sul também, a gente se considerar esse ponto, que o nosso relevo também é acidentado, né, nessa questão de eutrofização. O risco, ele é muito grande, pensando nos solos do Brasil, da dinâmica que a gente tem aqui, e também relacionando a quantidade de fertilizante fosfatado que é utilizado no Brasil. Olha, na parte de risco ambiental relacionado ao fósforo, a gente tem problemas pontuais. Onde que a gente vai ter os principais problemas? Em regiões produtoras de animais. Um exemplo aqui em Santa Catarina, a gente tem a região de Concórdia, a região de Braço do Norte, são as regiões que concentram a maior densidade de suínos do Brasil. E o suíno tem o dejeto líquido de suíno, que o produtor é um passivo. Ele precisa aplicar em algum lugar para continuar a sua atividade. E, normalmente, isso é aplicado dentro da própria propriedade. Isso, como são aplicações frequentes, isso fez uma construção dos níveis muito altos de fósforo. Os dejetos são, sobretudo, aplicados na superfície. Então, além de a gente ter aplicações frequentes, eles são aplicados no local mais suscetível a transporte pela chuva. E para facilitar, para quem não conhece Concórdia ou Braço do Norte, o relevo é mais ou menos assim. Se você não está subindo, você está descendo. Dificilmente você vai andar no plano nessas regiões.
Então, entra essa parte de relevo que ajuda a atrapalhar. No momento gasta o combustível, depois tu economiza. Na média está tudo certo. Mas isso é um problema. Agora, quando a gente vai para outras regiões do Brasil, vamos para o centro-oeste. Primeiro, é difícil a gente encontrar solos no centro-oeste com níveis muito elevados de fósforo. Comparados, eu vou dar um exemplo que é muito alto. Peguei uma região de Braço do Norte, a gente fez uma pesquisa numa bacia hidrográfica específica, encontramos lá solos com 1.200 miligramas por decímetro cúbico de fósforo extraído por MERIC. O nível crítico, para vocês terem uma ideia, ele é para aqueles solos 30. Então tinha algumas vezes a mais o nível crítico, derivado da aplicação constante de dejeto de suíno. Quando você vai para o centro-oeste, dificilmente você vai encontrar um solo que tenha 2, 3 vezes o nível crítico de fósforo. Isso é muito difícil de encontrar. E esses solos, eles têm um risco muito menor de perda por erosão. Uma que o relevo normalmente é menos acidentado, apesar de a gente ter comprimentos de rampa muito grandes, a gente tem uma perda menor. Os fertilizantes, de maneira geral, eles não são líquidos, então o transporte deles é mais dificultado, e a gente tem essa menor risco de perda nessas regiões. Então você vê que é muito regional. Tem locais que temos problemas sérios e temos locais que não tão sérios assim. Até lembrando aqui de um caso, de uma propriedade lá de Concórdia. Na parte baixa do terreno tinha a pocilga, onde eram criados suínos, e o produtor tinha 2 áreas de lavoura. Uma nessa proximidade da pocilga, e em cima do morro, tinha num platô em cima do morro, tinha um outro pedaço de lavoura. Naquela área próxima da pocilga, teores de fósforo estratosféricos, muito altos. Naquela área em cima do morro, ele estava com fósforo baixo. Obviamente, quando a esterqueira estava muito cheia, ele pegava o esterco e aplicava onde era mais fácil, que é naquela área próxima da pocilga. E a área lá de cima do morro nunca viu dejeto, porque é muito difícil subir o morro com um tanque de 8.000 litros de dejeto 20 vezes num dia. Então, você vê que é muito, naquela própria região, era um problema localizado, era uma área que estava com problema, por problema de distribuição. Se tivesse uma bomba que conseguisse jogar esse dejeto lá para cima, o produtor teria um rendimento muito maior, porque teria níveis de fósforo maior nas 2 áreas, e ele teria problemas ambientais menores. E aí o fósforo é um nutriente que ele tem uma mobilidade muito baixa no solo. Então, o grande potencial ambiental mesmo é pelo escoamento, né? A água da chuva arrastando. Sem dúvida. E aí, quando a gente pensa em aplicações superficiais, você está aplicando fósforo na camada mais fácil de ser perdida. Então, essa aplicação superficial prejudica, né, a questão ambiental, facilitando o transporte desse fósforo. E existe, então, uma profundidade ideal para corrigir fósforo a nível crítico? Se existe, qual seria ela? A gente tem o básico bem feito, digamos assim, ele vai ser o tradicional 0 a 20 centímetros do solo. Se tivéssemos, de maneira nacional, um solo na camada 0 a 20 bem corrigido, com fósforo, a gente já teria outro patamar de rendimentos. Então, tem muitos trabalhos que mostram, quanto mais fósforo você tiver em profundidade, melhor. Como uma camada que tem uma umidade maior, a planta vai ter acesso a fósforo com mais tempo. Mas eu diria assim, o básico bem feito é o 0 a 20. Então, você ter essa camada corrigida seria primordial. E como a gente corrige essa camada? Normalmente é no início de um sistema plantio direto. Quando você vai fazer revolvimento de solo, incorporar calcário, você conseguir incorporar também os fertilizantes fosfatados. Outra maneira, e aí é através do próprio mecanismo de adubação das semeadoras, né? Você coloca uma semeadora adubadora, você consegue jogar esse fósforo a 10, 15 centímetros de profundidade. Já é
já é algo interessante também. Agora tu já levantou, como diz aqui no Rio Grande, tu levantou a lebre já para duas perguntas, que bem direcionado. Primeira delas, iniciando um sistema plantio direto, uma área de abertura. Eu vou fazer a incorporação desse fósforo, certo? Eu vou colocar uma grade pesada aí, vou incorporar o calcário, vou fazer o meu fósforo junto, que é a receita de recomendação mais eficiente que existe. Mas a dúvida sempre surge: que fonte eu utilizo? Eu utilizo um fosfato natural, que é o que é mais recomendado, mas se eu não tiver acesso a esse fosfato natural, posso utilizar o solúvel? Vai ter o mesmo resultado, sendo que a gente sabe que a solubilidade influencia na questão do aproveitamento? Tem um trabalho bem interessante foi feito no Centro-Oeste, onde foi a dúvida era justamente essa: que fonte utilizar na correção de fósforo. E não teve diferença entre as áreas que receberam correção com fósforo solúvel ou com fosfato natural reativo. No caso, foi usado um GAFTA. Então, sim, eu posso usar um solúvel que não vai ter problema nenhum. Vou ter o mesmo resultado. A grande questão da fosfatagem sempre vai ser o custo. O fósforo é um dos nutrientes mais caros que a gente tem. Eu acho que hoje é o mais caro. Então, a fosfatagem, a aplicação de uma dose elevada de fósforo no começo do sistema, sempre vai ser limitante pelo custo que ela vai ter. O que a gente pode fazer? Pelo menos uma parte do fósforo da correção, fazer essa incorporação, junto com a calagem, para ter uma oportunidade de jogar fósforo lá a 20 centímetros de profundidade, ou, no caso de uma grade pesada, em mais do que isso. É ótimo. E, na sequência, a gente faz a adubação da cultura com uma fonte solúvel na linha de semeadura. Acho que esse seria a receita mais parcimoniosa entre eficiência da adubação fosfatada, do uso de fósforo, e custo dessa correção. Porque se você for aplicar a dose toda no início, o cara tem que ter um capital, um bolso muito bom para aguentar o repuxo, porque o custo é muito alto. Até porque na linha tu concentra também, diminui a exposição, né, para absorção. Essa é outra questão que a gente precisa de olhar com mais carinho. Tem alguns trabalhos, eu sei, no Paraná nesse sentido, mas a dúvida, é que eu estou levantando a dúvida, não vou ter resposta para isso, mas é assim: quanto mais eficiente é a correção na linha do que a correção total. E realmente, você concentra a adubação na linha, você diminui o contato de fósforo com os constituintes do solo que vão absorver ele. Então, hipoteticamente, você tem uma eficiência muito maior. Infelizmente, a gente não tem esse número ainda. Quanto mais eficiente é. Quer dizer, se você tem esse número, você pode começar a brincar com dose. Bom, se a eficiência é tanto por cento maior, eu posso reduzir a dose em tanto por cento. Mas esses números a gente ainda não tem. Daniel, então, sobre o fósforo, né? A gente aplica a lanço ou na linha? Em que condições a gente aplicaria a lanço? Bom, a aplicação a lanço, ela é recomendada apenas num solo que a gente não vai ter os problemas de perda por erosão. Então é um solo que ele tem que ter estruturas, seja terraço, seja cultivo em contorno. Ele tem a capacidade de fazer essa adubação ficar naquela área. Não adianta aplicar na cobertura e depois ter que buscar o fertilizante lá na valeta onde a chuva levou esse fertilizante. E também que esse solo esteja corrigido, esteja acima do tal nível crítico. Porque o que a gente pode ler quando a gente pensa assim, esse solo está acima do nível crítico? Isso quer dizer para mim que o solo já tem capacidade de suprir a planta com fósforo que chega para o seu rendimento lá de 90%. Então, a planta não depende do fósforo do fertilizante. O solo já supre ela.
Porém, eu continuo fertilizando para manter essa condição do solo. Só que como eu estou aplicando apenas para repor o sistema, eu tenho muito mais liberdade de decidir quando e como fazer essa aplicação. Então, estando um solo acima do nível crítico, na sua camada de 0 a 20 centímetros, e o solo não tendo problemas de perda, a aplicação em superfície é uma opção. A opção mais econômica que a gente tem, já que o rendimento operacional é muito maior. Porém, se a gente tem um solo abaixo do nível crítico, as plantas vão ser muito beneficiadas pela aplicação na linha. Alguns trabalhos mostram aí o rendimento, pela simples aplicação na linha, aumenta o rendimento na casa de 5%. Eu sei, bom, será que 5% da minha expectativa de rendimento não paga o operacional? Então, tem que fazer conta. E outra situação, poxa, eu tenho um solo em que deu uma chuva, faz valeta em cima do solo. Poxa, quanto que você está investindo em adubação fosfatada? Quanto dinheiro tu está aplicando? E aí você vai deixar que uma chuva aí de 30, 40 milímetros já está levando o teu dinheiro embora? Então é um contrassenso você aplicar fertilizantes, qualquer tipo de fertilizante corretivo na superfície do solo, se você tiver um solo suscetível à perda por erosão. Né? É um contrassenso. Você está literalmente jogando dinheiro no ralo. Então essas são E veja que a gente sempre volta naquela premissa, né? Se a gente analisar que o sistema precisa ser sustentável. Claro que tem culturas que exigem o preparo do solo e tudo mais, mas quando a gente fala em sistema plantio direto, né, questão de ser sustentável em relação ao solo, você fala em sustentabilidade, solo coberto, né, um solo que tenha capacidade de infiltrar água, um solo que seja resistente, resiliente, que a gente falou até na conversa de lavoura anterior com o Guilherme sobre isso, mas tem que ter capacidade que o teu investimento não seja perdido por uma questão de manejo mal conduzido do solo. Então, às vezes tu investe muito dinheiro, superficialmente, vamos falar do fósforo foi feito a lanço aí, que depois, na primeira chuva, pode ser perdido. Então, é uma conta difícil. A balança pode pender para um lado, em que vai, talvez, aquele teu investimento que faria em adubação, em fertilizante, poderia investir no operacional, reduz dose e investe no operacional. Mais tempo, ou talvez até um equipamento maior. Então, isso tem que ser muito bem analisado, porque às vezes tu perde muito dinheiro em fertilizante. Tu acabou de falar, o fertilizante mais caro hoje na lavoura é o fósforo. Né? Não só do fósforo, né? Mas no contexto do assunto que a gente está tratando, o fósforo é preocupante nesse caso. E até pontuando também, sei que tu vai falar mais alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar, mas a questão do nível crítico, o cuidado que o produtor também precisa ter, o técnico precisa ter, está analisando o solo 0 a 20, mas eu já vi muito caso quando a gente estratifica o solo, então 0,10 e 10,20, a gente vê um teor muito elevado na camada 0 a 10 e o 10 a 20 está lá embaixo. Esse é outro cuidado, porque a gente sabe que o fósforo ele induz a questão do sistema radicular. E aí você tem um fósforo extremamente superficial, também é um prejuízo, né, Dani? A mobilidade vertical do fósforo é muito baixa. E quanto mais argiloso é o solo, menor ela é. Então, mais se concentra na superfície. Se você aliar isso à tendência de aplicações superficiais, você está cada vez mais enriquecendo essa camada superficial. E ela se torna cada vez mais importante para a tua fertilidade. Então, a perda de qualquer quantidade da camada superficial vai ser perda muito significativa de fertilidade. Então, quando a gente está considerando um sistema plantio direto, e até uma recomendação aqui na região sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de você fazer uma análise estratificada 0 a 10, 10 a 20. No centro-oeste é mais 0 a 20, 20 a 40. Aqui a gente já fala de 0 a 10, 10 a 20. Porque a gente tem nessa camada 0 a 10 um enriquecimento muito grande com fósforo, com potássio, devido a essa aplicação superficial, devido ao próprio plantio direto que mantém esses resíduos na superfície. Então, as plantas são bombas de nutrientes, puxam o nutriente do perfil e jogam na superfície. Então, naturalmente tem essa concentração.
E vai chegar um momento, se você coleta a análise de 0 a 20, está tudo ok. Mas a planta está enxergando um 0 a 5 muito rico e dali para baixo não tem mais nada. São aquelas áreas que tradicionalmente você vai observar, deu uma falta de chuva de 15 dias, ela já começa a sentir. Isso não é natural. A planta deveria ter condições de passar por veranicos assim. Porque na natureza isso acontece. Então, se a gente está tendo esse tipo de limitação em períodos curtos, sem chuva, a gente muito provavelmente tem algum limite, um limitante químico para o crescimento articular. Químico ou físico, no caso. Né? E um pode ser a fertilidade. Aqui, dependendo da análise que tu vai fazer, se tu quer fazer 20 a 40 é só com dinamite, não tem como coletar. O trado, a cavadeira não vai, tem que ser com dinamite daí. Tem uma região aqui de São Joaquim, a região serrana aqui de Santa Catarina, que é muito... Eles têm muita produção de pomar, né? Maçã, uva, vinhos de altitude, enfim. E nos manuais de recomendação, para perenes, tem lá a coleta de 0 a 20 e de 20 a 40. Uma vez na palestra, o produtor me falou assim, olha, se você quer que eu tire a amostra de 20 a 40, vai ter que me dar a dinamite, porque não sai. Lá é 15 centímetros de solo e pedra para baixo. Se o 0 a 20 não funciona, dependendo do Já que a gente está falando de análise de solo, né? Eu estava acompanhando seu Instagram e tinha um comentário de uma moça lá que dizia o seguinte, que é comum pedirem as recomendações de adubação e calagem sem análise de solo. Então, assim, você tem visto isso, é muito comum, e está faltando conhecimento, ou tem muita teimosia sobrando do produtor, é custo que está impeditivo? Só com calcário líquido para fazer esse tipo de recomendação aí. Não, é interessante, até, não sei se é o mesmo comentário, mas teve uma discussão numa publicação, que a moça disse assim, olha, quando eu chego nessa condição, eu digo que a consultoria vai ser muito mais cara. Tipo, sem análise é um preço, com análise é outro. E a adubação vai ser mais cara, porque eu vou colocar para não faltar. Então, acho bem interessante. E assim... E extração total, né? É o que vem na minha cabeça é voices of my head, é voz da minha cabeça. Então, assim, a grande questão da análise de solo não é nem o custo, né? Porque se você vai fazer uma análise tradicional, claro, a agricultura de precisão, ela embute um custo de análise muito grande, mas a análise tradicional não é um custo tão grande, não. E tem funcionado, por muitos anos funcionou e ainda funciona em muitos sistemas. Mas, enfim, eu acho que mais a questão operacional de separar para ir lá fazer a coleta, é mais uma coisa, e no batidão das propriedades, principalmente propriedades que não menores, onde o produtor ele é o operador, ele é o administrador, ele é o comprador, o vendedor, fazer uma coleta se torna mais difícil, é uma coisa a mais para fazer. Em fazendas maiores, propriedades maiores que já têm uma estrutura maior, até vejo que a análise é algo mais frequente. Imagino, assim, faço uma leitura dessas condições porque tem gente disponível para fazer. Só que como a maior parte das propriedades que a gente tem não são desse porte, tão estruturadas, a análise começa a ser uma coisa a mais para o produtor fazer e ele deixa para depois, porque ele jogando os 9 sacos de 9,3312 no milho vai funcionar, ele jogando 8 sacos de 4,2020 na soja vai funcionar e assim vai indo. E às vezes passa de pai para filho esse negócio, né? Meio que hereditário, né? Porque aqui na região a gente fala que a herança que o pai passa para o filho é utilizar o 10-20-20, né? Então, meio que vai passando de geração para geração utilizar o mesmo fertilizante e às vezes quando tu contesta, o cara olha para você e diz, o meu pai não fazia assim e colhia bem. Mas é um tabu que precisa ser quebrado, porque evoluiu muito a questão da análise de solo,
A gente tem outras ferramentas hoje. Falar em análise foliar, então, o cara sai com uma 12 atrás de ti, né? Porque eu acho que essa evolução, tanto na parte genética, ela tornou as plantas mais exigentes, com um potencial muito maior de produtividade, mas a gente tem que dar um alicerce para essa tecnologia. A gente falou sobre isso lá com o professor Elmar Floss, falando na questão de redução de porte de planta, ciclo diminuindo, sistema radicular encurtando, né, exploração do solo diminuindo. Então, nesse contexto, a gente precisa dar melhores condições para que essa planta também responda em produtividade. Caso contrário, a gente sabe, o investimento hoje em semente, nessa genética, ele pesa no bolso do produtor. Uma das maiores partes do investimento é a semente. Exatamente. Mas aí você coloca uma semente com alta tecnologia, um valor agregado, né, um investimento alto, e você não dá condições para que essa semente expresse o potencial. E olha que tem áreas que eu acompanho que faz milagre, né, pela condição. Pega pH aí com 4,8, 4,9 e ainda tendo uma boa produtividade. Agora você imagina pegar esse solo, corrigir ele, e aí você dá suporte para essa planta. Talvez é só um detalhezinho. Eu tenho áreas aqui de produtores que muito bem manejadas, cobertura, sabe? Um sistema bem estruturado, porém falta o detalhe do calcário. A calagem faz 7, 8, 10 anos que o produtor não faz calcário. Então, imagina essa área, a resposta que tem, já tendo uma estruturação aí nesse solo, colocando uma calagem para melhorar a produtividade. Foi bom ter... desculpa, pode seguir. Não, Gabriel, só no comentário, às vezes a gente vê áreas que você pega uma análise de solo e aquela análise ela não condiz com o que a planta está produzindo. Poxa, uma análise tão ruim e a produção boa. Isso são algumas coisas que, inclusive, jogam contra a análise de solo. Mas a gente tem que pensar que os sistemas agrícolas, né, são sistemas naturais, com muitas interações, eles tendem a ir para um equilíbrio. Então, aquelas plantas, os micro-organismos, eles vão se adaptando àquela condição e, digamos assim, eles tamponam o sistema. Então, poxa, eu vou conseguir, com algum detalhezinho que faltou, o pH está menor. Mas faz tempo que esse pH está menor, as plantas e os micro-organismos eles se adaptaram para aquilo. Então tem uma boa produção. Mas vai chegar um momento que você vai ter uma diminuição desse nível. Porque, chegou num pH que é limitante para um grupo de micro-organismos que estava aguentando o tranco para melhorar a eficiência do uso de fósforo. Então, qual que seria o ideal? É você realmente, dentro do que a gente tem de conhecimento, corrigir esse solo com pH, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e fazer ele ficar tamponado nesse nível. É o nível mais alto de fertilidade que ele tem. E aí fazer com que as interações biológicas que vão ocorrer ali tamponem o sistema num patamar mais elevado. Eu só ia retomar um ponto, fazendo parênteses, né? A gente está sendo muito feliz na escolha dos temas, então eles estão se conectando aí à medida que a gente vai fazendo as conversas de lavoura. Só lembrar da analogia do professor Floss, né? Que ele falou que a gente tem uma Ferrari, comparando com a genética das plantas, os materiais, em um solo que fosse ser uma estrada de terra esburacada, né? Essa foi a analogia dele. Então, se o pessoal quiser rever o episódio, é só entrar no YouTube da Inseres. Se não viu ainda, pode chegar lá e ver. Até ontem, eu não lembro quem que me falou essa frase ontem. Tem gente querendo fazer safari de Porsche. É muito bonito, mas não funciona. Então, é mais ou menos esse negócio. E da calagem, tem um corte do Maurício de Bortoli, que a gente vai trazer para conversar aqui também. Ele falando que o principal insumo que ele viu o resultado na propriedade dele foi o calcário. O principal retorno que ele teve foi em calagem. Aí a gente vê pessoas receosas em relação a isso. E até a calagem em relação direta com o fósforo. E aí é mais um tema que a gente tem que entrar aqui, que é a relação pH e a disponibilidade de fósforo. Porque tem uma postagem do Daniel, que eu acho que é a melhor postagem que ele fez na vida dele no Instagram. Para quem não sabe, entra lá no NC Solos, vai achar uma tabela lá,
que o homem construiu lá, fazendo uma relação entre o pH e disponibilidade. Inclusive, né, tu pode falar um pouquinho daquela crença, eu chamo assim de crença, daquela tabela da Embrapa, que não é da Embrapa, a gente sabe que não é, né, foi direcionada para a Embrapa, e o Daniel, inclusive, sabe a origem daquela tabela que é muito utilizada sobre aproveitamento de fósforo relacionado a pH. Esse é a polêmica desse episódio, viu, Gabriel? Não, essa tabela, ela é muito polêmica, assim, foi uma condição interessante. Existe uma tabela, eu acho que se eu falar aqui vocês vão saber dela, que relaciona pH do solo e eficiência de absorção de macronutrientes. Então tem fósforo, tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Essa tabela aparece em toda quanto é palestra de fertilidade, e as empresas de fertilizantes utilizam ela de maneira muito extensiva. E a maior parte dela é... E o pior, é utilizada para recomendar. Foi nesse ponto que eu realmente quis entender ela. Essa tabela já tinha conhecimento dela de várias palestras, e a referência, a citação sempre é Embrapa 1980, ou Embrapa e a APRO, não sei o que é lá do gesso, do calcário, enfim, Associação dos Produtores de Calcário. Enfim, eram as referências mais comuns. E aí eu comecei a ver também, nesse boom do Instagram que teve junto com a pandemia, muitas pessoas fazendo recomendação de fósforo e utilizando aquele valor da tabela, da eficiência eficiência do uso de fósforo em relação ao pH daquela tabela. O pH, eu não vou saber, não lembrar agora de cabeça, mas tipo, o pH 5,5, o aproveitamento era 5%, 50%. Então, se você tivesse um solo naquela condição, você teria que aplicar o dobro da dose de fósforo para compensar a sua eficiência naquela condição de pH. Isso começou a me chamar a atenção. E eu fui atrás dessa referência. Como é que foi feito esse trabalho? Como é que... da onde que saiu? E a minha intenção era mostrar como foi feito, ou confirmar aquela tabela. Só que a surpresa que eu tive foi, em pesquisar esse documento Embrapa em 1980, encontrar a tabela citada. A fonte Embrapa 1978. Então beleza, vamos nesse documento de 1978. Eu queria realmente descobrir como é que foi feito. Nesse documento de 1978, estava citada como um documento de 1974, que é o Plano Nacional de Calcário e Fertilizantes, de Corretivos e Fertilizantes. Então, fui lá no Plano Nacional. Poxa, aqui vai estar descrito como é que foi feito esse negócio. Chegando nesse Plano Nacional de 1974, a tabela estava citada como BRDE 1960. Esse documento BRDE 1960 eu não encontrei. Na internet não tem disponibilidade. Mas o que é o BRDE? O BRDE é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que foi o banco criado para financiar alguns programas aqui no Sul, entre eles a Operação Tatu, que ocorreu lá em 1964, foi um grande levantamento de fertilidade do solo do Rio Grande do Sul para determinar quais eram os maiores limitantes. E surgiu nessa Operação Tatu que faltava calcário, fósforo e potássio nessas áreas. Então eu tenho a hipótese de que essa tabela tenha sido um compilado de dados lá de 1960. Porém, ninguém sabe como é que ela foi feita. E estava sendo utilizada para recomendação. E qual a chance dela não ter sido feita dentro do escritório, Daniel? Ou, eu não sei que ano foi publicado aquele gráfico do Malavolta, ou até tem relação com isso? Tem. Ou ele é posterior? 1976 a primeira versão, se eu não estou enganado. Mas também, aquele gráfico do Malavolta, que é muito utilizado, que relaciona pH e eficiência de nutrientes, também ele é uma adaptação de tabelas lá dos Estados Unidos, que não tem um embasamento teórico forte. Foram experimentos feitos com alface, com tomate, que trazem aquela tabela
numa apresentação diferente. O Malavolta só mudou a forma de representar, mas é aqueles dados. Então, assim, essas tabelas que se perpetuaram, porque elas são muito didáticas, elas se perpetuaram e ninguém se questiona, né? Eu tive a felicidade de ser uma das pessoas que começou a se questionar de onde surgiu aquilo e ir buscar realmente da onde que surgiu. E, infelizmente, não encontrar, né, o como foi feito. Mas o apelo era tanto que eu resolvi fazer assim, eu vou fazer uma tabela eu. E vai ser melhor do que a da Embrapa. Por que vai ser melhor? Porque eu vou saber como é que foi feito, vou saber para qual cultura e qual condição. E aí eu aproveitei um trabalho do professor Silvano Moreira, que utilizou doses de calcário em vários cultivos, são 7 locais e 5 safras de soja. Então todas essas áreas tinham doses de calcário. Se você tem dose de calcário, você tem mudança de pH. E aí eu fui nesse trabalho do professor Silvano e vi qual era o teor de nutriente nas folhas em função do pH. E usei esse valor como, digamos assim, um indicativo da eficiência de uso daquele nutriente naquela condição. E aí que eu criei a tabela que está lá na página do Instagram. E a gente percebe que a variação dessa eficiência, dessa eficiência de absorção, ela não muda muito em relação ao pH. Para alguns nutrientes você tem um aumento, uma redução, mas você percebe que a partir do pH 6, o rendimento das culturas não muda. Então, qual que é a intenção de eu melhorar a eficiência de uso do nutriente se ele não tem impacto no rendimento? Então, gera essa discussão, essa conversa de que, no fim das contas, você tendo uma condição de pH ideal, a planta vai se virar a achar os elementos que ela precisa se eles estiverem em níveis adequados. Quem quiser ter acesso, pessoal, de novo, lá na NDC Solos você encontra essa publicação. Muito bem o papo. Alguns trabalhos, alguns vídeos lá também explicando toda essa história, alguns com mais detalhes, as coisas interessantes que acontecem por aí. Eu acho que tu tem até um destaque lá, né? Mostrando todo esse processo. Eu não destaque lá no pH e disponibilidade de nutrientes. Uhum. Certo, nosso papo se adiantou já bastante, né, Gabriel? Acho que pode já abrir a porteira para a finaleira aí, né? Que tem umas perguntas bem interessantes no final aí. Assim, isso aí. Falar é complicado. Não, mas isso aí é normal, né? Quem gosta da prosa e principalmente se interessa no assunto, vai longe. Tá excelente, eu acho. Tenho certeza que contribuiu bastante para a nossa audiência, né? Então a gente vai seguindo aqui para o final. Tenho 2 perguntas assim um pouco mais amplas, mais filosóficas assim. Qual seria o teu sonho para a agricultura brasileira? E se você pudesse dar um conselho, só apenas um conselho para o agricultor, qual que seria? Bom, o meu sonho para a agricultura brasileira é que ela seja vista pela sua capacidade e não pela aquele discurso de que o agro destrói o ambiente. A gente tem que ser feliz pelo agronegócio. Assim, vamos ver o agronegócio, meu sonho é esse, vamos ver o agronegócio como a dádiva que ele é no nosso país. E não como inimigo de qualquer coisa. A gente tem que ajustar esse discurso. Então, o meu sonho é ver as pessoas falando da agricultura brasileira com entusiasmo. Pessoas do meio e pessoas fora do meio. Aqui, o cara lá das humanas chega assim, nossa, o agro brasileiro é tudo de bom. Esse é um sonho. E um conselho para o produtor rural faça análise de solo. Achei que tu não ia falar essa.
Para a galera que vai fazer análise de solo, pensa em fazer, a Inseres acaba ajudando bastante com a gestão desses dados aí na nossa plataforma, a gestão dos dados de fertilidade, dos solos, nutrição de plantas. Se vocês precisarem da gente, tem um link aí abaixo do vídeo, pode procurar a gente, pode chamar nas redes sociais, enfim. Acompanhe as próximas conversas de lavoura, temos já convidados aí engatilhados. Só na questão que tu falou da Inseres, mas a gestão dos dados ela é de extrema importância e eu dou meu depoimento como usuário da Inseres, não só para a parte de agricultura de precisão que a gente faz, mas também para aquela análise convencional, que tem a possibilidade de fazer dentro da plataforma também. Então, você cria histórico ao longo dos anos, você cria evolução dentro da plataforma, relatórios com muita facilidade, rápido, em alguns cliques você consegue fazer esses relatórios e acompanhar principalmente ano após ano, tudo muito organizado e facilita bastante para se organizar. E histórico, gente, o Daniel até pode falar sobre isso. Cara, ele acabou de falar também da questão de saturar o solo com fósforo, né, aplicando ao longo dos anos para que se diminua a absorção. Você consegue acompanhar uma evolução do fósforo do seu solo, até relacionando, às vezes, com a produtividade, se você tiver dados armazenados. Então, sempre é muito válido esse tipo de investimento. Só para fazer um adendo aqui, um merchan, né, para o pessoal da Inseres também, mas eu uso já há 5 anos a plataforma para se fazer recomendações, né, e com muito sucesso naquilo que a gente faz. Né? O Daniel já conhece também o meu trabalho, eu já mostrei para ele as fórmulas de recomendação, a forma que a gente trabalha, e facilita muito, facilita bastante. Então, pessoal... Como Daniel, não ouvi. No Brasil e no Paraguai. Ah, é? É verdade. Eu tive contato com o pessoal da Ágata, lá do Paraguai, e eles usam a plataforma Inseres lá e estão bem satisfeitos com a maneira como é apresentado, principalmente os relatórios de fertilidade. Isso mesmo. Para mostrar para os produtores. Né? Me fugiu até o nome dele, eu estava conversando com ele esses dias. Eu até fiz uma reunião com ele. Isso. Rapaz aí muito bem instruído e empenhado, né, no trabalho. Ele faz um trabalho excepcional lá. Me mostrou alguns resultados de trabalho de campo, inclusive, a gente falou de amostragem de solo, vamos se alongar um pouquinho mais aqui, falou sobre a amostragem de solo e me mostrou alguns comparativos de amostragem de solo com sonda, inclusive, que o pessoal já está tendo uma tendência e uma propaganda muito forte para a utilização da sonda para amostragem de solo, mas ele fez alguns trabalhos onde se cria partes, principalmente se o solo está muito, muito úmido, você acaba criando um vácuo dentro da sonda e a tua coleta, que era para ser 0,20, às vezes tem lá uma fração que não coletou, né, fica um vazio dentro da sonda e você achou que coletou 0,20 tranquilo, mas não coletou. O que ele fez? Ele fez a sondagem, né, meia canela naquela sonda, e aí escavou ao redor e retirou a sonda, mas quando ele escavou, ele já viu lá, e ele fotografou isso, um trabalho bem interessante que ele me mostrou em relação a isso. Então, também, o erro de amostragem está lá no campo, não tem laboratório que vai consertar e não tem, né, profissional, um cálculo que vai conseguir corrigir aquele erro amostral, né? Um trabalho bem interessante, já que tu tocou no assunto dele, vamos falar essa questão da amostragem também. Certo, Gabriel? Certo, excelente papo, muito obrigado, Daniel. Conte conosco para o que você precisar. Obrigado, Itamar, pela condução aqui. Então, até a próxima conversa de lavoura, pessoal. Beleza, meus queridos. Eu agradeço a participação, a oportunidade e conte comigo para quem precisar também. É muito provável que a gente vai te chamar de novo, viu, Daniel? No futuro aí a gente vai conversar em outros assuntos aí, que eu sei dos teus conteúdos aí, do teu conhecimento também sobre outros assuntos que a gente já conversou em outros momentos aí. Agradeço demais por ter aceitado o convite aí. O pessoal que tá nos acompanhando aí também, acho que aproveitou muito. Né? E até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Valeu, meus queridos. Tudo bom para vocês aí. Conversa de Lavoura. Uma parceria em séries e Academia do Solo.